fazer a nossa prece. Quem quiser fechar os olhos, sinta-se à vontade. Agradecendo a Deus nesse momento, pela oportunidade de estarmos reunidos, compartilhando ensinamentos tão preciosos ao nosso próprio desenvolvimento moral. Por isso, agradecidos e felizes por estarmos aqui, te pedimos, Pai, que abençoe a cada um de nós, a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Que assim seja. Então, eu realmente agradeço a oportunidade, porque sempre é um momento de estudo, de reflexão, e muito importante, né? Não é porque a gente está fazendo a palestra que sabe de tudo. Na verdade, eu estou aqui aprendendo junto, para que aos poucos a gente consiga se modificar. E é exatamente isso que Jesus espera que nós façamos. Que tudo o que a gente vem buscando nessa doutrina maravilhosa seja gravado no nosso coração, mas colocado em prática, em seguida. Esse é o nosso grande desafio, colocar em prática aquilo que a gente vem buscar aqui na doutrina espírita, né? Que não é só consoladora, acolhedora, mas ela é esclarecedora. E é por conta disso que a gente tem, sim, a receita infalível de bem viver. Muitas vezes a gente já se pegou reclamando, né? Poxa, se eu tivesse uma receita de como fazer para não errar, né? Para que dê certo a nossa existência, seria mais fácil. Mas nós temos, sim. E essa receita está no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai falar de um tema hoje que confesso que a primeira vez que eu me deparei com esse item 11 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu pensei, mas eu não sou mais egoísta. Nossa Senhora! A gente vai descobrindo que sim, nós somos, e muito ainda. Talvez de uma forma mais sutil, mas todos nós temos esse sentimento dentro de nós. E Allan Kardec, lá na Gênese, ele já faz esse apontamento. Ele diz o seguinte, já não é somente de desenvolver a inteligência, o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Olha que importante, né? Não é só a inteligência, nós precisamos evoluir moralmente. Só que para isso, a gente precisa sim deixar de lado o egoísmo. Está na hora de a gente fazer isso. O tempo passa correndo e nós precisamos aceitar que somos sim egoístas e precisamos trabalhar contra isso. O próprio Evangelho traz uma informação bem importante de Emmanuel. E ele diz assim, o egoísmo, chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Chaga da humanidade. Isso é forte. É pesado até de ouvir, né? Como assim chaga da humanidade? Porque realmente é totalmente contrário à lei de amor. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí fazendo todo o bem possível que a gente puder a esse próximo. E o egoísmo vai totalmente ao contrário. É na contramão do amor que o egoísmo anda. Na contramão da caridade que o egoísmo anda. Então, realmente, a gente começa a perceber que existe uma causa. Emmanuel diz ainda que o egoísmo é um apego da alma ao próprio bem. Apego. Apego da alma ao próprio bem.
e querer o próprio bem seria natural se a gente não tivesse o apego. Seria importante, inclusive, né? Até um dever para conosco. Mas quando entra o apego, aí a coisa começa a complicar. Allan Kardec pediu lá no Livro dos Espíritos, na questão 913. Olha como Allan Kardec já teve essa preocupação, né? Dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, responde a espiritualidade. O egoísmo. O egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. No fundo de todos. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da humanidade. Quem quiser esta vida, desde agora, desse momento, ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, que é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Gente, só essa resposta bastaria para que a gente realmente, no mínimo, prestasse atenção na recomendação que Emmanuel fez no início desse capítulo, no início desse item 11. Chaga da humanidade. De fato é. Tá aqui, olha, é muito claro. Daí deriva todo o mal. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa, nós estamos comprometidos. E não é por acaso que esse item está justamente no capítulo que diz amar o próximo como a si mesmo. Aqui a gente já tem o prenúncio do remedinho, né? Amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque a gente ainda se coloca como o centro das atenções em tudo. Mesmo sem perceber. A literatura espírita é muito vasta nas questões que retratam o egoísmo, como tantos outros assuntos, né? A gente realmente tem muita coisa para buscar, para entender e a partir daí fazer a nossa modificação. Mas tem um livro, Cultivo das Emoções, do Marlon Rickdal, que traz um parágrafo bem interessante. Ele diz que nós perdemos as referências internas quando nós nos colocamos como centro das atenções, como centro de tudo. E aí ele diz, certamente o mundo não gira ao nosso redor. E isso é uma verdade. Nada gira ao nosso redor ou por conta de nós, não é? Tem muitos motivos, as pessoas, o trânsito, tem muitos motivos para estarem e serem do jeito que são. Só que quando a gente está nesse estado de adoecimento egóico, nós acreditamos, vejam bem, nós acreditamos que as pessoas agem com o propósito de nos ferir, de nos machucar. Ah, quantas vezes a gente já não chegou em casa e disse assim, tu viu, Paulinho, o que ela falou para mim? Tu viu a maneira que ela falou comigo? O que é isso se não egoísmo? Por que eu tenho que me melindrar de ouvir alguma coisa que daqui a pouco é para o meu próprio bem? Então a gente acaba assim se colocando como ponto central de tudo, achando que nada pode nos perturbar porque, né, nós. Só que daí a gente chega ao ponto de achar que Deus também está contra nós. De, inclusive, sentir raiva de Deus. É essa palavra que ele usa aqui no livro. De sentir raiva de Deus. A gente acaba não se dando conta que é justamente ao contrário. Que Deus está ali para nos abraçar, para nos envolver, para nos incentivar a nos modificarmos, a deixarmos o egoísmo de lado. E aí a gente se pergunta, será que a gente pode se reconhecer egoísta? Será que isso não faria um bem a todos nós? Quando a gente
aceita algo, aceita que somos falhos, a gente começa a entender que nós precisamos sim nos modificar. Só que se a gente não aceitar e disser, não, isso não é para mim, as coisas só pioram. As coisas só pioram. No livro O que Temos de Melhor em Nós, do Carlos Eduardo Burganti, tem uma pesquisa de marketing que foi feita por uma marca de chá internacional. E foi bem interessante o resultado, né? Tá no capítulo As Nossas Intenções versus as Nossas Ações. Essa universidade, então, convidou algumas pessoas que estavam passando na rua para entrar e assistirem 3 vídeos. Cada vídeo ia colocar uma situação e a pessoa, então, teria que responder a essa situação. Primeiro vídeo. Um rapaz carregando algumas pastas, ou algumas folhas, uma mochila, de repente derruba tudo no chão e fica ali tentando ajuntar, recolher tudo, né? Aí a pergunta, você ajudaria? Sim, ajudaria. Ok. Segunda cena. Uma praça, um carrinho de bebê lá no canto, como se tivesse abandonado. Algumas crianças brincando por aqui, aquele carrinho lá, nenhum adulto por perto, né? Você ajudaria? Iria lá dar uma olhadinha? Sim, iria. Ok. Terceira cena. Uma senhora carregada ali com pacote, com sacola, enfim, diversas coisas querendo atravessar a rua, né? Você ajudaria? Sim, né? Essa é a nossa intenção. A gente ajudaria. Todas essas pessoas que responderam o questionamento foram levadas para uma outra sala, um auditório, e no telão foi passado novamente aquelas cenas com as pessoas que responderam o questionamento passando pela cena. Ou seja, o rapaz ali atordoado, tentando juntar as coisas, e a Joyce passou por ele. Só passou. O carrinho de bebê lá no canto, as crianças brincando aqui, aquele carrinho abandonado, a Joyce só passou por ali. Não parou. A senhora querendo atravessar a rua com as compras, a Joyce passou por ela. Só passou. Será que não é assim que nós estamos agindo no nosso dia a dia? Passando pelas situações? Será que isso não demonstra que ainda somos egoístas? Porque eu não parei porque eu tenho horário. Eu tenho que chegar lá no Jesus de Nazaré às 5h30. Daí eu não parei porque não dava para perder tempo. A gente vai se dando desculpa. Ah, eu não parei porque tem gente me esperando em casa, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho que pegar ônibus. A gente passa pelas situações sem se dar conta que existe alguém ali. Que a cura do meu egoísmo está ali. Em fazer o quê? Todo o bem possível ao outro. Olha só. Foi início do mês, né, Paulinho, que a gente foi na igreja lá do bairro Cinquentenário, né? E aí o pessoal da igreja convidou ele para falar, né? E eu achei interessante que durante a fala do padre, ele falou sobre felicidade. E aí ele disse assim, mais ou menos assim, que a nossa felicidade está intimamente ligada à quantidade de pessoas felizes que nós fizermos. Não é uma verdade? Por quê? Porque isso demonstra desapego, desprendimento. Eu olho para o outro antes de olhar para os meus interesses, para o meu próprio umbigo. Essa é a cura do egoísmo. Ser caridoso. Fazer ao outro tudo o que gostaríamos que nos fosse feito, antes de fazermos a nós mesmos. Tem o livro da Janete de Azambuja Corrêa, As Algemas Emocionais da Alma. Esse livro, ele é maravilhoso. Ele traz aqui
dentre o egoísmo também, né, lá no capítulo 22, mas ele traz sobre o medo, sobre inveja, sobre ódio, tristeza, avareza, soberba, crueldade, ansiedade, e assim vai. É um livro que eu recomendo porque a gente acaba se reconhecendo em várias situações e assim podendo se trabalhar, né? A gente precisa saber o que tem dentro de nós para poder trabalhar. Mas lá no capítulo 22 ela fala sobre o egoísmo. E começa dizendo o seguinte: o egoísmo é a valorização excessiva dos próprios interesses. É verdade. Em detrimento dos interesses alheios. É o que a gente falou até agora, né? O egoísta é o indivíduo que pensa sempre, em primeiro lugar, no próprio bem-estar, de uma maneira consciente ou inconsciente. Aí que está o pulo do gato. Às vezes a gente não se percebe que está sendo egoísta. Mesmo em casa, nas relações domésticas. Ah, mãe, pega lá, né? A mãe pedindo, pega lá para mim um copo d'água. Ah, não, eu não vou agora, estou cansada. Não quero ir agora. Vamos lá juntar os brinquedos agora? Ah, não, vou depois. Isso também é egoísmo. Porque eu não estou levando em consideração que aquela mãe ali trabalhou o dia todo, está cansada, está esgotada, precisa descansar também. Parece um detalhe tão pequeno. Mas se a gente abrir a porta para esse tipo de sentimento, ele toma conta. E é muito perigoso. Afinal de contas, de novo, lá no início do capítulo do Evangelho, chaga da humanidade. E a gente precisa extirpá-lo da face da terra. Acabar com o egoísmo. A gente só vai ter noção do que realmente é felicidade quando a gente deixar de ser egoísta. Segue dizendo: quando se encontra em estado avançado de desequilíbrio, não consegue sentir as dificuldades vivenciadas pelos que estão ao seu lado diariamente. Outra verdade. Quando eu olho só para mim, eu não vejo o sofrimento do outro. Como é que eu posso me achar acima de qualquer coisa, achando que o outro também não está numa experiência reencarnatória, passando por dificuldades, passando por situações que necessárias? Será que eu não posso parar de olhar um pouquinho para mim e olhar para o lado também? Posso e devo, né? Enfim, é um livro que vale a pena. Esse livro aqui não é o meu, tanto que eu marquei só com post-it porque eu vou devolver, né? O meu mesmo tá todo marcado, anotado, com canetinha, marca-texto, e eu emprestei. E aí, eu descobri que antes, né, de conhecer um pouquinho sobre egoísmo, eu achava que eu não era egoísta, só que eu não emprestava meus livros. Meus livros. Doar, jamais. Nossa, eu guardava todos. E isso também é egoísmo. Aí eu já fui doando, já emprestei, não sei onde está, mas tudo bem, né? É assim. Começa por uma coisinha bem pequenininha, mas vamos lá, vamos se esforçar. Eu trouxe para a gente encerrar uma história que está lá no site Passatempo Espírita, que diz assim: a quem amamos? Ela não tem um autor, é um autor desconhecido, né? Mas é bem interessante e vale a reflexão. Essa história é sobre um soldado que finalmente estava voltando para casa. Ele ligou para os pais que moravam longe e disse: pai, mãe, eu estou voltando para casa. Nossa, os pais ficaram extremamente felizes. Qual é o pai e mãe que não gostaria de ouvir essa notícia, né? Meu filho está vivo e está voltando para casa depois de uma guerra. Entretanto, disse ele, tem algo que eu preciso pedir a vocês. Eu tenho um amigo que pisou numa mina, perdeu uma perna e um braço. E ele não tem para onde ir. Eu gostaria que ele fosse comigo. Aí o pai disse: nossa, filho, lamento,
Que coisa, não é? Mas eu acho que a gente pode achar um lugar para ele ficar, nós vamos fazer todo o possível para ajudá-lo. Não, pai, eu gostaria que ele fosse morar aí com a gente. Aí o pai e a mãe, no telefone ainda, né? Disseram, nossa, a gente não estava preparado para isso. Isso que tu estás nos pedindo é muito forte. Mas a gente vai fazer todo o possível de achar um lugar para que ele fique bem, para que ele siga a vida dele sozinho. E o filho desligou. Uma semana depois, chegou uma carta pedindo o comparecimento dos pais até esse outro país onde estava o rapaz. Ele havia morrido. E tudo indicava que ele tinha se suicidado. Os pais ficaram atônitos, né? Foram até lá, reconheceram o corpo do filho. Mas, para o espanto deles, ele estava sem um braço e sem uma perna. Olha que ponto chega o nosso egoísmo, né? É muito fácil a gente falar que ama os nossos, que a gente faria tudo pelos nossos. Mas quando é pelo outro é mais complicado, né? Só que esse outro pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Pode ser muito mais próximo do que a gente imagina. Então, que a gente possa, de fato, pensar, analisar o nosso interior e fazer os nossos apontamentos, não é? Lembrando sempre que a cura para tudo isso é o amor. Exatamente conforme Jesus exemplificou. Ele amou a todos nós, ele ama a todos nós, de forma incondicional. Ele não separa um nem outro. E é isso que a gente precisa aprender e entender, para que a gente cure, para que a gente se afaste do egoísmo, para que a gente realmente consiga deixar de lado o egoísmo. Pessoal, vamos fazer a nossa prece, então? Gratidão a Deus mais uma vez por esse momento, a Jesus, a Maria, pelas oportunidades que chegam diariamente até nós. Quando nos colocamos à disposição de servir, teremos sim o trabalho dignificante em nossas mãos. Que possamos acolher, que possamos ouvir, que possamos doar mais de nosso tempo para todos os nossos irmãos, indistintamente, trazendo assim o sentimento de gratidão e de amor que nos deixa plenos, que cura nossa alma, que auxilia na nossa evolução moral e espiritual. Muito obrigada, mestre querido, mais uma vez por essa oportunidade. Que assim seja. Obrigada.